Olá, meus amores, tudo bem, meus queridos? Hoje, na nossa aula de História, vamos para a aula 8, porque nós começamos lá, Proclamação da República, aí nós fomos falando Primeira República, e agora nós vamos falar o fim da Primeira República, tá bom? Porque essa parte de República nós encerramos por completo nesse bimestre, não é? E depois vamos para as duas últimas aulas que está faltando. Mas vamos por etapa para a gente entender, porque na realidade esta aula aqui vai ser um resumo de tudo aquilo que vocês já estudaram. Então, aqui, aula 8, tá? Fim da Primeira República. Vocês vão colocar a data 3/7/2020 e também escrever vídeo aula, tá bom? Então, olha só, o fim da Primeira República não foi diferente das outras, da Primeira República, da Proclamação, que foi a primeira, né? Não foi diferente também de quando ainda estava na monarquia, porque sempre surgia o quê? Os movimentos, tá? E aqui, olha, foi marcada por grande desigualdade, além de diversas revoltas, conforme nós estudamos na aula passada. Lembra que eu pedi para vocês numerarem, colocarem na ordem crescente, tudo bonitinho? Então, foi referente àquelas revoltas que está relacionada aqui este assunto. Então, aqui, os impactos da crise de 1929. É importante lembrar que desde o segundo reinado, o café era a principal atividade econômica do país, não é? O café, ele sempre foi o motor da nossa economia. Então, o que aconteceu? Só que o país passou por uma crise devido aos acontecimentos que ocorreram. Vamos ver, olha, logo após a crise ocorreu a queda nos preços de vários produtos que circulavam no mundo, inclusive o café. Ora, houve uma crise econômica nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, que era o maior comprador, o maior consumidor de café do nosso país, e devido a isso, houve uma quebra na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, que é um mercado de negociação de ações em lugar seguro, não é? Para que as pessoas que vão fazer, para poder fazer os seus investimentos. É como se fosse uma feira. Vocês lembram de quando tem aquelas feiras em São Paulo? Que no caso, eu inventei um robô, vamos dizer assim, que vai lavar a louça. Aí tem uma outra pessoa, um investidor, uma empresa, que se interessa pelo meu produto. Então, isso são trocas de ações, que ele vai passar a ser o meu sócio e nós vamos estar negociando e ganhando acima disso tudo. Então, o que aconteceu lá em Nova York? Houve uma quebra disso aí, devido aos conflitos que também estavam ocorrendo lá fora. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos estavam acelerando. Como os países estavam passando dificuldade, aí os Estados Unidos queria se recuperar também e começou a acelerar os produtos nas indústrias. Porém, quando os países começaram a também se estabelecer, também não passaram a comprar tanto dos Estados Unidos conforme antes. Então, houve aquela quebra. E
também o nosso café foi diminuindo, tá? A exportação. Então, aconteceu tudo isso devido a essa crise aí de 1929. Aí aqui também na página 287, nós vamos estar falando da crise da República, que nós já estamos falando isso desde quando Dom Pedro I, II estavam no poder. A crise da República das oligarquias. O que era isso? O que nós já falamos? Que eram grandes homens poderosos, coronéis, não é? Os donos das fazendas, que o poder centralizava em suas mãos, tá? Então, aqui, no segundo parágrafo, vamos grifar. É importante relembrar que durante a Primeira República, o poder se concentrou nas mãos de quem? Da elite cafeeira paulista. Lembra que nós falamos sobre a produção de café em São Paulo? Que o estado começou a ter destaque devido à grande produção do café que ali se concentrava. Então, olha lá embaixo, olha, contudo, não podemos acreditar que a crise de 1929, vamos grifar aí, foi o único motivo da queda da Primeira República. Houve um outro, não foi só a crise, ou no caso, houve a crise da quebra das bolsas, não é? A nossa exportação também diminuiu bastante, quer dizer, tudo isso foi contribuindo. A crise, quer dizer, os poderosos já não estavam tanto assim com grande potência, com poderes em suas mãos. Então, isso tudo já foi sendo um conflito econômico. Aí, agora aqui, também, olha, desde que nós começamos a estudar, desde a proclamação da República, nós estamos falando sobre os movimentos sociais que surgiram. Então, aqui, vamos grifar. Os movimentos sociais, que nós já também falamos na outra aula, os militares e culturais, junto à busca de poder por alguns grupos, gerou uma grande disputa política. Ou seja, as revoltas que nós estudamos na aula passada. Isso aqui é tudo um resumo do que nós já estudamos, tá bom? Aí vem a Revolução de 1930, que vai dar continuidade no outro bimestre sobre isso aqui. Vocês lembram que houve aquela política do café com leite? Por que aconteceu aquela política? Porque São Paulo produzia café, não é? A grande produção de café. E Minas Gerais era o quê? O que vocês lembram de que eram? Era de leite, né? Então, como os partidos de Minas Gerais teriam que indicar um político para a presidência, e São Paulo também, aí ficava aquela gangorra. Um ano era Minas Gerais que indicava um político para concorrer às eleições. Na realidade, não era bem concorrer, porque já estava tudo combinadinho, né? 4 anos ficava em Minas Gerais, aí depois de 4 anos era São Paulo. Porém, como em todo movimento acontece, muitos não estavam satisfeitos, porque indicavam
determinados candidatos e ninguém ouvia. Então, o que aconteceu? Nós vamos lá, olha, grifar. Se levasse em consideração o acordo entre oligarquias dominantes, o presidente paulista, Washington Luiz, vamos grifar aí, o presidente paulista, Washington Luiz, deveria indicar, olha aí, um representante de onde? Ele sendo paulista, ele teria, pelo acordo, ele teria que indicar um candidato mineiro, vamos grifar aqui, um mineiro, para as próximas, o quê? As próximas eleições. Porém, ele acaba apoiando um candidato paulista. Ele fez, não indicou ninguém de Minas. E deixou os latifundiários de Minas Gerais insatisfeitos. Claro, se houve um acordo e não estava sendo cumprido, é claro que o pessoal não ia ficar sorridente, não é? Você faz um trato comigo e depois não cumpre, não é? Ainda mais se tratando de política, principalmente política, que é um caso sério. Então, o que aconteceu? Os mineiros decidiram se unir com os poderosos da Paraíba. Vamos lá grifar? Da Paraíba, do Rio Grande do Sul e com os militares do Rio de Janeiro também. Olha só, vocês observaram que esses estados estavam sempre em conflitos? Sempre eles estavam dominando, no comando dos conflitos, não é? Então, o que aconteceu? O candidato da Aliança Liberal, grupo formado pelos contrários aos paulistas, lança a candidatura de Getúlio Vargas. Vamos grifar aí? De Getúlio Vargas. Vamos lá grifar, porque nós vamos estar estudando a era Vargas, muita coisa sobre Vargas que ainda está para vir nos próximos bimestres. Aí aqui, mas acaba perdendo para o candidato dos paulistas, Júlio Prestes. Júlio Prestes era da Paraíba. Vamos lá, pode botar aí, pode até botar aqui do lado aqui do nomezinho dele, pode botar aí, é da Paraíba. E os paulistas, aí o que aconteceu? Pouco tempo depois das eleições, o candidato a vice de Vargas, que também era da Paraíba, vamos botar aí, João Pessoa. O que aconteceu com ele? Ele foi assassinado. Coincidência, né? Então, o que aconteceu? O pessoal começaram a acusar os paulistas, da morte de João Pessoa. E ficou aquele conflito, imagine você, um vice sendo assassinado. Eles logo deduziram, foi vingança. A história, na realidade, não relata, né? Mas você estudando, você vê muita coincidência, né? Então, o que aconteceu? O Washington Luiz é derrubado e o cargo, ao cargo de presidente, e Getúlio Vargas assume a presidência, que nós vamos ver essa era Vargas no próximo bimestre, tá bom? Então, vocês observem bem que todo o período da República, lá atrás também, quando ainda estava na monarquia, sempre foi marcado
os protestos sociais, culturais e que não vão mudar nas próximas aulas, não. Vocês vão ver vários movimentos sociais, inclusive artistas que ainda estão vivos nos dias de hoje, que participaram desses conflitos. Nós vamos ver quem será os artistas. Quem são os artistas? Nós vamos ver essa parte aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.